Deus, capítulo 2, carta aos Filipenses 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja conosco, tome assento, que suas palavras sejam anunciadas a nós pelo seu Espírito, por sua vontade, e os olhos do entendimento, iluminados pelo Espírito, estejam abertos em nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Nós estamos no seminário Dúvidas e Polêmicas. O que a Bíblia diz, sobre o que ela não diz, porque ela diz, não é? Tem coisas na palavra que naquele tempo não existia, e hoje existem. Então a Bíblia não tem como falar de tudo claramente, porque não existiam essas coisas na época. Então, hoje existem, mas a Bíblia fala sobre isso. É só rebuscar nela, que ela acaba falando sobre tudo e todas as coisas. E nós temos hoje uma polêmica. A polêmica da terça passada foi sobre a árvore de Natal. Teve gente que ficou triste, e outros ficaram alegres, mas creio que todos ficaram bem até o final, né? Se você perdeu, vai lá e veja, por favor. Hoje nós vamos para uma outra polêmica, que não é da nossa época no sentido de festa, mas é deste tempo, em sentido do que está acontecendo. O tema nosso será: Deus aprova o estrelismo. O que é estrelismo? Estrelismo é o comportamento característico, o comportamento daquela pessoa que, sendo ou não um astro ou uma estrela, exige ser tratado como tal. Tem exigência, chegando por vezes à arrogância e ao vedetismo, que vem do termo vedete, né? Que é a atriz principal, quer ser o cara. Deus aprova o estrelismo. Há lugar para a fama no reino de Deus? Por que esse tema, pastor? Primeiro porque Deus me usou para dar esse estudo lá em Portugal, e quando Deus está nos dando essa direção, eu propus lá no meu coração de trazer esse estudo aqui, quando Deus colocasse ele no meu coração. E eu me lembro bem também da palavra, né, da pregação do nosso querido Tiago Bandeira, que está aniversariando hoje, lá na igreja sede. E essa passagem é muito importante, irmãos, para nos ajudar com certas coisas que têm acontecido nos nossos tempos. Tanto estrelismo, tantos crentes seguindo o irmão fulano de tal, vamos falar assim, a irmã fulana de tal, e poucos seguindo Jesus. A verdade, para pessoas que não entendem isso muito bem, tem pessoas que são famosas, mas não são culpa delas. Jesus foi famoso, mas ele não correu atrás de fama, pelo contrário, ele fugia disso. Então não é isso que nós vamos falar, nós vamos falar do lado ruim da coisa, para que a gente não caia nela. Tem tanta gente seguindo certas estrelas, e a verdade não está mais na boca de Deus, não está mais na palavra, está na boca dessas estrelas. Eu faço e não tem nada a ver, eu vivo e não tem nada a ver, então parece que já é verdade para o fã.
E muitas das coisas que estão acontecendo hoje, dessas estrelas, é pecado. O que elas estão aconselhando é pecado. Ou aquilo que estão influenciando é pecado. Por exemplo, não quero aqui brigar com ninguém, nem nossa intenção é justamente não causar isso, mas abrir os nossos olhos do entendimento e para a gente pensar, refletir a respeito. O pastor Lucinho falou uma coisa ali. Primeiro, ele não fechou as pontas quando disse sobre aquela, eu largo tudo para servir Jesus. Como é que é aquele hino? O quê? É ele o quê? Por ele, né? Eu largo tudo, né? Não, por ele. Deixei meu dinheiro, deixei isso aqui, foi dizendo. Não é aquela música lá? Ah, ele falou que a música lá que deixa tudo, e aí ele falou assim que não tem coragem de cantar aquela música e que os crentes não deviam coragem de falar, não sei o que tá, cantar a música. Sim ou não? Aí, o que ele fala? Depois ele faz um vídeo dizendo, não, que ele falou aquilo porque os crentes, ele não tem coragem de cantar aquilo, porque ele às vezes não vai dar tudo que tem, que vai ficar alegre quando perder, que vai isso, aquilo, então ele não vai cantar. Está certo em falar isso, dando o que ele pensa assim, só que ele é um influenciador. Vai ter gente que vai fazer a mesma coisa, não vai querer dar também. E a Bíblia nos aconselha, nos manda, nos ensina a deixar tudo por Jesus. Quem não fizer isso não pode ser discípulo. Lucas 14. Lucas 14, Jesus chama a atenção da multidão que estava seguindo ele por causa de milagres, por causa dos pães e outros, por causa de fama, por causa disso ou daquilo, e Jesus quer trazer a eles a importância do que é ser discípulo. Se você não deixar tudo, nem a própria vida, nunca pode ser. Não pode ser meu discípulo. Ele vai usar esses termos várias vezes. Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Não ama a mim mais do que a sua família, não pode. E Jesus não está dizendo, eu odeio você, não quero você. Jesus está dizendo, olha, você deve pensar muito bem, porque eu quero você, mas para você me seguir tem que ser assim. Porque se não for da forma que Jesus está falando, não quer dizer que ele está dizendo, eu sou exclusivista, não. Mas se não for da forma que Jesus está falando, a gente não chega lá. A gente não conclui. Tem que fazer as contas antes, por isso que ele vai falar de fazer as contas para construir uma torre. Se você não quer Jesus, vai seguir o seu caminho. Mas se você quer Jesus, segue o caminho dele. Entendeu? Então, por isso que Jesus vai falar sobre as portas. Uma é larga, a outra é estreita. Você que escolhe. Se entrar pela larga, vai entrar com maior facilidade, e o caminho largo e espaçoso, você vai andar até sambando, se você quiser. Vai muito espaço, à vontade. E não vai ter peso, não vai ter perseguição, vai ser tranquilo. Só que lá na frente a coisa fecha. E a condenação é o inferno. O outro, para entrar já é apertado, para andar pelo caminho também já é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas o final é céu. Então, Jesus está falando com seus discípulos que para servir a Ele não vai ser muito fácil. E justamente porque nós somos quem somos. Por isso que a obra é negar a si mesmo. Então, o início é apertado, o processo é apertado e a recompensa é maravilhosa. Então, Então, tem certas pessoas que têm influência. Por exemplo, se ele falou daquela forma, ele tem que concluir dizendo assim, e eu estou errado nisso. E eu preciso reparar isso antes que eu vá para o céu. Porque senão eu não vou para lá. Porque, de fato, não pode ter nada entre nós e o nosso Salvador. Então,
quando você segue, quando a pessoa segue uma estrela, uma pessoa famosa, ela incorre no grave erro, muitas vezes, de pegar de graça o que está ouvindo, sem consultar se aquilo é verdade. E aí, por isso, nós temos fãs dos mais diversos. Nós temos pessoas que estão fazendo festas mundanas com o nome de cristão, porque é livre agora. Que liberdade é essa que me leva para uma festa só porque eu mudo? Por exemplo, lá no mundo tem a festa do rock, ok? O pessoal que gosta mais, reúne papá. Nós temos o rock cristão. Aí faz a mesma reunião, só que lá não tem droga, não tem isso, não tem aquilo, né? Mas tem o rock. E daqui um pouco a empolgação, aí tem os encontros. Porque o que faz diferença, queridos, preste bastante atenção nisso, que eu fui do mundo, infelizmente. Mas graças a Deus sou de Deus. Lá a nossa carne empolga com... escute bem, a música, ela é pior às vezes que a cocaína. Muitas vezes a forma das batidas dos instrumentos viciam. E provoca uma êxtase da carne. Eu lembro que quando eu ia nas boates, principalmente aquelas cheias de luzes e tal, tem boate que tem um ambiente tal, aí você sai e entra no outro ambiente, é outro tipo, o outro tipo você escolhe. Aí você vai lá na do rock, eu arrepiava tudo assim, e entrava e só da música. Hoje eu sei que eu sou liberto graças ao bom Pai. Então tem muita coisa que a gente não é para fazer. Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Entrar na mesma forma. Nós não somos chamados para imitar o mundo, somos chamados para imitar Deus. A igreja não é chamada para copiar o mundo e trazer para dentro dela certas coisas para atrair o mundo, não. A igreja foi chamada para ter algo nela que o mundo não tem e isso chamar a atenção do mundo. Muitas pessoas pulando de igreja em igreja, porque acha sempre o que no mundo estava numa outra configuração. Agora tem pessoas entrando na igreja e dizendo, eu precisava ouvir isso aí, eu precisava ver, isso aqui é diferente. No dia que pelo menos ela vai dizer no mínimo isso, no dia que eu pensar em ser de Deus, eu vou vir nesse lugar. Porque é diferente, porque não é uma semelhança daquilo. Não, aqui é diferente. Interessante que quando Jesus me converteu na presbiteriana tradicional. Os irmãos, quando terminava o culto, queriam ir para a praça. E eu não deixava ninguém ir para a praça. Não, ninguém vai para a praça não. Mas como assim? Não, de lá eu vim, eu não quero ir para lá não. Vamos para a casa dos irmãos aqui, arrebentar pipoca e tomar suco. E cantar hino. Do Asaf Borba. Do Logos. Não deixava. Por quê? Porque eu não queria nada semelhante, eu já vim de lá, ué. Eu quero o novo em Deus. E essa pessoa que quer não é o Lindomar, irmãos, entenda isso. É a nova criatura que Deus gerou. A nova criatura tem novos gostos. Entende ou não? Por isso, o estrelismo é muito perigoso, entre outras coisas. Não tem um punhado de estrela aí brigando pela internet? O pastor famoso fulano de tal, tantos milhões de seguidores, brigando com o pastor famoso fulano de tal, que tem tantos milhões de seguidores. Escandalizando. Aí as pessoas que não conhecem Jesus, olham para aquilo e falam assim, igualzinho, ó. Olha lá, tem o pastor fulano, mas o pastor ciclano brigando, tem o Zé Mané Xinguela e o Zé Mané Vorô, ali brigando também do mundo. É tudo igual. Está nivelando. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo de boas obras. Nós somos um povo que tem gostos e práticas
que são diferentes. Se alguém briga conosco, onde está na palavra de Deus que eu devo retrucar? Me conta, por favor, me conta. Eu gosto do pastor fulano, porque se pegar e ele fala mesmo, ele rasga o verbo. Essa palavra rasga o verbo não pode estar na sua boca não, porque o verbo é Jesus. Não, mas eu sou fã do pastor lá, porque ele fala na cara. E é isso que a Bíblia diz? Ou ela não diz para a gente oferecer outra face? Então, se alguém falou mal de você, você quer fazer um vídeo, pega lá e fala assim: olha, meus queridos, estão falando algumas coisas, só quero justificar que não é dessa forma, foi dessa e dessa forma, mas os irmãos têm toda a liberdade de julgar, e eu estou aqui simplesmente para justificar dessa forma. Que Deus abençoe a todos, pronto. Não tem que atirar. Eu quero ver ele vir aqui e falar na minha cara. Gente, pelo amor de Deus, vai converter. Seja liberto desse diabo em nome de Jesus. Está envergonhando o nome do Senhor. E aí os crentes vêm e entram na briga. Sempre soube que esse pastor não valia nada. Gente, não dá uma revolta na gente ou não dá? E aí os crentes seguindo os fulano. Para de seguir os estrelismos e começa a seguir Jesus Cristo, começa a seguir a palavra, começa a buscar na palavra. Está entendendo por que é necessário? Aí a pastora fulana de tal, famosa, falando para as mulheres: queridinhas, não aceite. Se o seu marido vier para o seu lado, põe ele no sofá. Lá em casa é assim. A mulher pode pôr um homem no sofá? A Bíblia dá esse direito? O homem pode sair da cama ou mandar a mulher para o sofá também? Fala para ele, se você não fizer, se você não comprar aquela bolsinha da Louis Vuitton para mim, 1 mês sem melzinho na chupeta, e 1 mês dando lugar para o capeta. Porque a Bíblia diz que não pode separar, porque isso vai dar lugar ao diabo. Aí vem as valentonas famosas: comigo é assim. Aí roda a baiana, isso aí já é uma expressão do diabo também. Vocês sabem o que é a roda baiana no candomblé? E aí vem, porque comigo é assim o que, irmão? Você ainda não converteu? Eu te apresento Jesus. Ele disse a nós: pagar o mal com o. Ele disse que a mulher com seu testemunho sem palavra ganha o seu marido para Cristo. O problema nosso é pegar as armas dessas estrelas, pensando que são as mães da verdade, os pais da verdade, e entrar em caminhos de embaraço. E isso enquadra em 2 Timóteo 4, quando nos últimos dias vão procurar mestres, doutores, que preguem segundo as suas cobiças. Eu queria uma mulher, queria ouvir uma pregadora dessa. Essa aí é das minhas. Vem homem aqui para perto de mim, eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com a minha tia. E com Jesus você aprendeu o quê? Ao silêncio. E isso tudo por conta dos estrelas, mulheres e homens, que são mestres e doutores de hoje. Olha para a Bíblia e veja o que Jesus fez. O esvaziar de Cristo e o seu exemplo supremo. Sabe por que a gente compra essas coisas? Porque não estamos esvaziados do tanto que deveríamos. Algumas cabecinhas fizeram assim. Isso já é um bom início.
Irmãos, a igreja de Filipos foi fundada por Paulo e uma equipe de cooperadores. Olha o peso dos cooperadores de Paulo: Silas, Timóteo e Lucas. Eita, glória, imagina, que quarteto. E isso aconteceu na segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que o Paulo teve, lembra? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, eles abriram uma igreja que Deus dirigiu para ser aberta. A gente não sai abrindo igreja porque quer abrir igreja, porque quer número de igreja, porque quer concorrer com o vizinho. Lembra uma igreja que abriu ao nosso lado ali? Nós estávamos ali, a igreja abriu de lado. Vai ter uma igreja, vai ter, então, porque Deus abençoe a igreja. Mas como assim abrir uma ao lado da outra? Qual que é o propósito? Se nós temos outros lugares que podemos abrir e alcançar pessoas. Não foi muito tempo. Porque a intenção, o interesse da pessoa não pode ser outro senão ser dirigido por Deus. Nós estamos lá na Europa por direção. Então, tudo que Deus dirige, Ele é responsável por aquilo. Então, e aí, quem está também à frente, aqui, lá, tem que também pagar o preço da perseverança. Permanecer, buscar, sofrer o que tem que sofrer, lidar com o que tem que lidar e perseverar. Na perseverança as coisas vão acontecendo, porque um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então, eles obedeceram uma direção. E esse Paulo vai ter um elo de amizade muito grande com a igreja de Filipos. Várias vezes essa igreja vai enviar ajuda financeira ou oferta missionária a Paulo. Nós vamos ver isso em 2 Coríntios 11, 9, Filipenses 4, 15 e 16. Essa igreja de Filipe era uma igreja missionária. Ela também contribuiu na campanha, para Jerusalém, os pobres, a coleta que Paulo vai providenciar para os crentes pobres lá de Jerusalém, segundo aos Coríntios 8, 9, essa igreja sempre com o coração doador e sempre missionário. E eu lembro, irmãos, que nós também sempre fomos missionários, graças a Deus. Quando nós chegamos lá ao lado ali da opção, o início, na opção, eu lembro, os irmãos aqui, Mancelma Ferreira, Rosa Dias, irmão Santos José, irmã Fátima, quem mais era da época da opção lá, hein? Irmã Marlene, Adelaide, Wes, uma turma, irmã Maria, e outros tantos, e nós chegamos ali, e aí o pastor Jesuel foi para Recanto do Sol, e nós não tínhamos recursos para nós, mas ofertávamos R$300 por mês lá para o Recanto do Sol, e a gente fazia a obra missionária, e depois foi mudando, e nós fomos fazendo, e Deus foi abençoando, e cuidando, e glória a Deus por isso, Então, essa igreja era missionária. Paulo visitou essa igreja, parece que 2 vezes, durante as suas viagens. O propósito da carta aos Filipenses, da prisão, que Paulo estava preso, Filipenses 1, 7, 13 e 14, e certamente Paulo estava preso em Roma, por causa de Atos 28, 16 a 31, Paulo escreve essa carta à igreja dos Filipenses, e ele está escrevendo para agradecer a oferta generosa que eles mandaram para Paulo. Paulo estava preso, Paulo não pediu oferta para ninguém, e a igreja sempre seguindo Paulo e sendo a mantenedora também, do ministério de Paulo. E Paulo vai escrever essa carta, e Epafrodito é quem vai conduzir a carta, e informa a igreja de Filipe todo o seu estado. E Paulo
está preocupado, irmãos, preste atenção, com que essa igreja não entristeça, por causa da prisão dele. E ele vai escrever a carta mais alegre do ministério dele. Ele estando preso, escreve a carta mais alegre. Não é uma contradição com a igreja de hoje, que não pode sofrer um negocinho que entristece e abaixa o semblante. Não, mas Paulo está alegre dentro da prisão. 16 vezes a palavra alegria e correlatas vão aparecer. E ele está alegre. Ou estou muito feliz, eu estou feliz, é muito. Porque eu queria pregar para os da guarda pretoriana, não tinha acesso a eles todos reclusos. Agora Deus me colocou aqui dentro, e já tem um aqui acorrentado comigo, estou pregando para ele o dia todo. Porque Paulo, a essência da vida de Paulo era cumprir o ministério. Essa é a diferença para muitos de nós. Muitas vezes a essência da nossa vida não é alcançar o reino eterno, o céu. Não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Às vezes a essência nossa é seguir Jesus pela multiplicação dos pães. É seguir Jesus pelos milagres que Ele faz, pelas portas que Ele abre, pela solução de causas que Ele traz a nós. E a gente vai seguindo Jesus, e quando Ele deixa de fazer, a gente briga com Ele, entristece Ele, para de vir na igreja. Mas as pessoas que vêm na igreja por causa do céu, alegrem tudo. Se for preso, dá glória a Deus, sabe que Deus está dirigindo. Se passar por isso, dá glória a Deus. As tribulações são poucas, leves, momentâneas, porque estamos dirigidos por Deus, estamos centrados para aquele que é o alvo, o prêmio. É diferente. Paulo está revelando coisas tremendas nesta carta. E aí ele também quer defender Epafrodito, dizendo que Epafrodito não está indo antecipado, que ele está indo na hora certa, e etc. E outras tantas coisas. E a visão panorâmica dessa carta, estou dando a introdução para a gente entender o que Paulo vai escrever, ok? Da saudação inicial, no versículo 1, capítulo 1, a bênção final, em 4:23, a carta focaliza Jesus Cristo como o propósito da vida e a esperança da vida eterna. Nesta epístola, Paulo trata de 3 problemas menores de Filipos. Primeiro, o desânimo dos crentes ali, por causa da prisão prolongada de Paulo, já falei um pouco sobre isso, 12:26 do capítulo 1. Segundo, pequenas sementes de discórdias entre 2 mulheres, a Evódia e a Sintique, 4:2 e 2:2-4. E trata sobre problemas de relacionamento entre irmãos. Terceiro, a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas, por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena. Esses problemas nós temos eles até hoje. Esses 3. Em meio a esses 3 problemas em potencial, temos os ensinos mais ricos de Paulo. Primeiro, sobre alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Dá para ter alegria. Como assim, pastor? Aconteceu um desastre fulano de tal, mas meu nome está escrito no livro da vida. Eu perdi fulano, ciclano, mas meu nome está escrito no livro da vida. Eu perdi o emprego, mas meu nome está escrito no livro da vida. O marido brigou comigo, foi embora, mas meu nome está escrito no livro da vida. A minha esposa me abandonou, mas Jesus está comigo e o meu nome está escrito no livro da vida. Nós temos sempre um motivo para alegrar se nós estamos em Deus. E esse estar em Deus tem que ser a alegria maior da nossa alma. Está gostando da mensagem? Então, alegria. Segundo, a humildade e serviço cristãos. 2:1-16. E terceiro, o valor incomensurável de conhecer a Cristo. Uma dedução rápida aqui sobre a questão da igreja de Filipos. A igreja da porta para fora era missionária, mas da porta para dentro tinha problemas. Isso lembra nós?
E que problemas eram? Problemas de comunhão. Por isso o contexto dessa passagem 2, de 1 a 4, que antecede os versículos que lemos, obviamente, de 5 a 11, você vai ver a situação que a igreja e o porquê dessa colocação. Portanto, capítulo 2, abra a Bíblia. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está curando os irmãos. Não pode ser o que eu quero, o que eu penso. Não pode ser o meu mundo. Não pode ser eu, igreja de mim mesmo. Não, nós somos uma comunidade. E nós temos que resolver os nossos problemas quando eles acontecem, e não ficar no seu canto escondido. Isso é coisa de gente madura, de gente que cresceu. Está prestando atenção? Sua mente está aqui dentro? Gente madura, gente que cresceu, gente que tem visão daquilo que é de fato, o que está acontecendo. E aí, meus irmãos, por causa disso, Paulo vai revelar o esvaziar de Jesus. Aí vai matar nós. Porque nós somos cheios de coisa demais. Nós somos ensimesmados. É eu, por causa de eu e por causa de eu. Se pisar no meu calo, nem falo. Vai bem até que alguém vire as costas para mim. Vai bem até que alguém fecha o rosto para mim, o semblante para mim. Vai bem até que ninguém chame a minha atenção. Vai bem até que... E Jesus vem e esvazia de si mesmo. E quem está esvaziando de si mesmo? O homem mais perfeito que palmilhou na terra. E ele precisava esvaziar-se de si mesmo. Precisava. Porque muitas vezes até a perfeição nos atrapalha. Por isso que Deus vai trabalhar com o perfeito Jó. Muitas vezes saber de tudo nos atrapalha, senhor Daniel. A experiência que a gente traz, as cargas que a gente traz de experiências, pode nos ajudar se isso não levantar o nosso ego. O que a gente passa não é para levantar o nosso ego. O que a gente passa é para que o nosso ego fique no lugar dele. Você entende isso? Deus me levantou, eu estou na empresa fulano de tal, sou o diretor de lá. Então seja mais humilde do que quando você começou. Porque esse cargo é o seu inimigo, se você não souber lidar com ele. Ele vai te roubar de Deus, ele vai te roubar da sua família, ele vai te roubar da humildade, ele vai te roubar de muita coisa, e você vai pensar que é alguma coisa, e você não é. O bom do cristianismo, irmãos, é que quando a gente entra da porta para dentro, para o cristianismo, aí não existe doutor, e não existe gari, e não existe funcionário da fazenda, da senzala, fulano de tal, não existe. Entrou para dentro do cristianismo, todos iguais. Passa a régua assim, fica tudo igualzinho. O cristianismo não admite exaltação. O cristianismo não admite você pensar que é melhor do que os outros, ou eu pensar que sou melhor do que os outros. Não admite. Você pode ter uma posição maior que a de muitos. E por causa dessa posição, eu te aconselho, me aconselho que a gente seja mais humilde que muitos. Está entendendo ou não? Pastor, eu tenho um carrão, eu tenho uma
Lamborghini. O carro é tão esquisito, tem hora que a gente tem que cuidar para não falar o nome errado. Lamborghini. Rapaz, tu tem um Lamborghini? Tem. E os irmãos têm? Não. Ixi. Tu vai ter que ser mais humilde que os irmãos, então. Porque você não é melhor do que eles, e você tem algo mais do que eles. Será que você captou aí ou não? O seu salário é melhor do que o fulano de tal? Então você vai ter que ter mais humildade que aquele fulano. Porque você não é melhor do que ele e tem um salário maior do que o dele. Você entende isso? Jesus era o maior de todos os homens. E ele se tornou o menor de todos eles. É isso que nós vamos olhar na kenosis, que é o esvaziar. A potência da passagem faz-se evidente na maneira como ela retrata a direção que Jesus trilha de eternidade a eternidade, descendo. A partir de sua condição pré-existente, Jesus trilha um longo caminho para baixo, numa demonstração constante de autoesvaziamento. Ele vai começar com toda a glória que ele tem, tomando decisões de vir, tomando decisões de passar pelo que tinha que passar, tomando decisões de morrer no nosso lugar, e tomando as decisões, ele vem descendo. Aí eu lembro do pastor Tiago, né? Ele desce ao ventre de Maria. Deus dentro de um ventre. Porque ele nunca deixou de ser Deus. Depois nós vamos falar dessas duas naturezas. Ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. Ele não tem como ele ter deixado para depois reassumir. Não, ele sempre será Deus e sempre foi Deus. E Deus vem na kenosis para o ventre de uma mulher e ele espera 9 meses. E ele está baixando. Aí ele vai nascer onde? Num lugar mais humilde, né? Os irmãos que foram lá no campo dos pastores, né? Eu já fui ali algumas vezes, onde Jesus supostamente nasceu, nas cavernas, no fundo da caverna. E ele vai nascer num lugar humilde, descendo, sem honras. E ele agora vai, como criança, ter que se submeter ao domínio dos pais. Obediente. Senta aqui. É hora de comer. Zion. Vai comer sim. Tem que comer. Deus obedecendo. Você acha que você é alguma coisa? Eu acho que eu sou alguma coisa. Aí ele vai. Catequese. Aprendendo. Se sujeitando. Escola dos mestres. Essa é a kenosis. Aquele que desfrutava de prerrogativas divinas, faz-se primeiramente semelhante aos seres humanos. E sendo achado em condição humana, esvazia-se mais uma vez, humilhando-se. Agora ele já está homem, já está batizado, e ele tem que se esvaziar mais, se tornando obediente até a morte de cruz. O ápice do esvaziar de Jesus era na cruz. Quando ele recebe ofensas, e não pense que são suaves, porque quem estava incitando as ofensas era o próprio diabo. São ofensas terríveis. Se você é filho de Deus, desta cruz. E ele sofrendo,
tendo esvaziado de si mesmo, suportando dores indescritíveis para nós, e muito mais para ele, porque ele não era homem que sentia dores, mas agora Isaías diz que ele é homem de dores. E meneando a cabeça, fazendo provocações, e ele simplesmente esvaziou-se. Ele se deixou atingir. Sabe quando você tem um recurso, que você pode se defender, que você treinou Muay Thai, aí já vai no reflexo, não vem não, né? Jesus poderia fazer qualquer defesa, mas ele se deixa ferir. A gente não se aceita ferir. Uma das coisas que mais pega a nós é quando alguém nos fere. A gente muda. A gente quer ir embora. Alguém me feriu. Aí Jesus nessa hora poderia dizer: te feriram mais do que a mim? Porque se te feriram mais do que a mim, fuja. Mas se não, aprenda comigo que eu fiquei na cruz até o fim. Eu fiquei na cruz até o fim. Eu quero que você guarde esta palavra de Jesus para nós. Eu fiquei na cruz até o fim. Eu poderia me soltar da cruz. E é na morte de Cristo que o caminho trilhado por Ele se diferencia ainda mais nitidamente do caminho trilhado pelo primeiro Adão, porque Jesus vem como segundo Adão. O Adão morreu em decorrência da desobediência a Deus. Jesus morreu em obediência ao Pai. E isso para cumprir o plano do Pai. A descrição específica dada à morte de Jesus é chocante, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Morte horrenda, morte de um maldito. O homem mais santo, mais puro, mais perfeito, mais abençoado, morre como um maldito. E por quê? Porque ele tinha que levar os seus pecados. Os meus pecados. Por isso que, irmãos, eu não admito árvore de Natal, Papai Noel, coelho de Páscoa, eu não admito isso. Porque o que Jesus fez por mim, Ele não merece que eu coloque comparações ou coisas semelhantes a Ele. Ninguém fez o que somente Ele fez, e pronto. E aí, queridos, nos lembra então que a kenosis de Cristo culmina no mais sublime ato de autodoação, quando ele assume sobre si mesmo culpa que não lhe pertencia. Morrer pela nossa culpa já é algo terrível, sim ou não? E morrer inocente pela culpa dos outros. Filipenses 2, de 5 a 8, é o fundamento da prática da humildade cristã. Deus nos chama à humildade. Jesus deixa claro quando ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Filipenses 2, 5 a 8, fica aberto. Essa passagem tem como objetivo central desafiar nós, os cristãos, como desafiou os cristãos de Filipos, a praticar a humildade cristã e a cultivar a unidade na igreja. E isso, meus irmãos, mesmo diante de dissensões que estavam acontecendo naquela igreja que Paulo conhecia. A cristologia presente no texto tem como função fundamentar a exortação que lemos 2, de 1 a 4.
Por causa disso, entendam o sentimento que houve em Cristo. Os filipenses e demais cristãos devem ser humildes por causa e conforme o exemplo dado por Jesus Cristo na sua encarnação. Nós perdemos, nós enchemos-nos. Você já observou que quando nós falamos que estamos vazios, na verdade nós estamos cheios de alguma coisa? Eu não sinto mais nada, porque está cheio de alguma coisa errada. Nós temos, irmãos, que aprender na encarnação de Jesus. E percebam que a encarnação, preste atenção por gentileza, senão você perde a linha, acabou. Ainda mais nós que temos mais de 20 anos. A encarnação de Jesus não quer dizer que ele pegou um corpo emprestado. Não, ele se fez carne. E habitou no meio de nós. Por isso essa passagem de Filipenses 5-8, tem sido alvo de muitos debates, devido à questão kenótica, ou à questão do esvaziamento, da kenosis de Jesus Cristo. Mas, mais significativa para a análise do texto e suas implicações para a humildade cristã, não é tanto a kenosis. Preste bastante atenção. O que é mais significativo não é analisar, Tiagão, o esvaziar de Jesus. O mais significativo é analisar a phronesis. O que é isso? É a atitude de Jesus. É o sentimento que havia nele para fazer aquilo que fez. Por isso que Paulo primeiro não está dizendo aos filipenses: façam o mesmo e se esvaziem. Não, o versículo 5 aí, com a Bíblia aberta, Paulo começa dizendo o quê? Vê que tem um Dzinho aí na nossa versão, que é um negrito, está começando um novo texto, um novo parágrafo. De sorte que haja em vós. Ele não está dizendo o mesmo esvaziamento. Ele está falando do mesmo phronesis, o mesmo sentimento. Tem gente que se esvazia para ganhar uma política, ou não? Tem gente que se esvazia para ganhar a noiva, o casamento, depois que casa. Conheço histórias e histórias de casamento, por isso que às vezes a gente fala tão sério a respeito do assunto. A pessoa enganou a fulano, não, você quer isso, você pode fazer o que quiser. 3 meses de casamento, o camarada destruiu a menina. Então, o importante não é esvaziar, porque muita gente se esvazia para conseguir seu alvo. O importante é o sentimento. Por que está fazendo isso? Entendeu ou não? Por que você é obreiro? Por que eu sou pastor? Qual que é o sentimento envolvido? Por isso que Deus nos guarde no seu sangue, que tem muita gente suicidando por aí. Há uma diferença, irmãos, tem até uma mensagem que Deus está colocando no meu coração, a respeito disso. O fulano suicidou, o ciclano, é claro que cada caso é um caso, e a gente tem que ter a maior cautela, e a maneira certa de tratar isso, e não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre outra coisa. Deus não descuida. Não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. Deus não falha em guardar, Deus não falha em proteger, Deus não falha em reanimar, Deus não falha. Deus não lenca na responsabilidade que Ele tem sobre aqueles que Ele chamou. Por isso, quem está de pé, cuide-se. Quem está de pé, vai para a oração, não para de orar, não para de jejuar, não brinca com o ministério. O diabo não está brincando de matar as pessoas, e Deus não falha, mas não falha para aquele que está de pé diante dele, fazendo o que tem que ser feito, conforme a chamada que tem. Não há espaço para moleza.
é guerra. Então, qual o sentimento? É isso que é importante a gente entender. Olha, meus irmãos, o verbo phronel, sentimento, significa desenvolver uma atitude baseada em pensamento cuidadoso. O léxico padrão do grego do Novo Testamento propõe que nesse contexto o verbo poderia exprimir, abre aspas, desde que o mesmo tipo de pensamento que houve em Cristo domine a sua vida como dominou Jesus. Entendeu? Ou poderia ser, tenham entre vocês os mesmos pensamentos que vocês têm em sua comunhão com Cristo. Pensa como Cristo pensou, ame como Cristo amou, faça o que Cristo fez, imite Cristo Jesus. E isso, queridos, Paulo diz que ele tinha dores de parto em 4,19, não é? De Gálatas, porque ele tinha um projeto de vida, que Cristo fosse formado em nós. Esse sentimento tem que vir para nós. Esse sentimento tem que estar em nós. Esse sentimento tem que ter manutenção por nós. Nós temos que pôr uma blindagem, Paulo, na nossa cabeça. Quando alguém nos maltratar, na hora você lembrar o sentimento de Cristo. Só isso. Quando alguém te caluniar, o sentimento de Cristo. Quando alguém fizer um vídeo e citar o seu nome descaradamente, o sentimento de Cristo. Não tem que fazer vídeo para vingar ninguém. Nós não somos da vingança, nós somos do perdão, nós somos da outra face, nós somos da segunda milha, nós somos daqueles que lançam ansiedade sobre Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. A igreja tem uma reação diferente, um comportamento diferente. Está entendendo? Quase que eu falei igual ao português. Está a entender? A intenção de Paulo com esta exortação é que os filipenses se disponham à mentalidade necessária para o chamamento à unidade descrito nos versos anteriores, 2, de 1 a 4. Ele queria que isso fosse entendido. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu estou falando isso? O mandamento contido aqui é de natureza ética e justamente esta a razão. Seu fundamento é a humilhação e a futura exaltação de Jesus, que remetem ao seu ensino de que a humildade é o caminho para a grandeza. Você é humilde? Porque eu sei que eu não sou, mas tem que lutar todo dia. E se nós não somos humildes, pelo menos temos que ter atitudes humildes, até que se consiga. Entende? Peça perdão. Olhe para os outros sem acusação. Limpa o coração. Tira o lixo, joga na lata do lixo e guarda coisa boa aí dentro do coração. Seja humilde para reconhecer que tem pessoa que sabe mais do que você, entende mais do que você, é mais abençoado que você, e glória a Deus por isso, é mais abençoado que eu, e glória a Deus por isso. Eu não tenho que concorrer com quem é abençoado, ou quem deixou, eu tenho que lutar para servir Jesus conforme a chamada que Ele tem. Eu não tenho que concorrer, você não tem que concorrer, eu não tenho concorrência. Sabia que quando a gente é de Jesus Cristo, a gente não tem concorrência? Porque a coisa não é a concorrência, a coisa é o que eu estou fazendo para Ele, para a glória dEle, se é para Ele mesmo. E Deus vai surpreendendo a gente. Vai surpreendendo. Olha, mas eu vou te dar o cargo fulano de tal. Como assim? Eu? Não é para outro não. É para você. Não, mas tem gente aí mais capaz do que eu. Não é aquele cara exaltação. Até que enfim, né? Porque eu estou aqui tem quantos anos? Vai continuar. Aliás, eu não vou dar o cargo mais não. Não é ser bobo, irmão. É ser humilde. Você sabe quem você é? O grande trunfo aqui de Jesus é que Ele sabia quem Ele era.
Vou contar até 3, você vai falar seu nome, amém? Tem que falar o nome, tipo assim, Lindomar. É o meu, não é o seu, tá? Agora, quando eu contar até 3, você fala o seu nome. Tá explicado? 1, 2, 3. Entendi nada. 1, 2, 3. Não, fala mais alto. 1, 2, 3. Você já viu que no meio da multidão seu nome não aparece? O que adianta esse nome aí no meio da multidão? Agora, quem é servo de Deus vai dizer, eu sou servo. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou servo. Nivelou. Eu entendi direitinho. Eu estou falando para servos de Deus. Mas quando você coloca o seu nome na frente, eu não te ouço. Mas quando a gente iguala, a gente se vê. Alguém entendeu isso? A humildade integral de Jesus deve existir em seus seguidores. A humildade de quem? Não é a humildade do Lindomar que não tem. Não é a humildade do Francisco, que depois colocaram ele de São Francisco, que ele era humilde. Né? Quem lê a biografia de Francisco de Assis, meu Deus, como a gente aprende. Mas não é a humildade de Cristo. Ele, diga comigo, Jesus Cristo pensa nos outros, não em si mesmo. Ele veio para a cruz, não para si, mas para os outros. Por isso que Jesus não é mártir, ele é redentor. O mártir até vai para a cruz para muitos propósitos de si mesmo. Agora Jesus vai para a cruz porque ele está olhando para o Zé Maria. Ele está olhando para o Eliseu Tomás. Ele está olhando para o Nogueira. Ele pensa nos outros, não em si. Humildade é quando a gente passa a pensar nos outros. Você não entendeu, não. Exaltação é quando a gente passa a pensar em nós mesmos. Aí dá para entender. Mas o que está pensando de mim, meu Deus? Como é que ele está? E como é que ficou? Ai, Jesus. Não é sair da fase, umas poucas e boas, devia ter falado mais. Saí daquela igreja, bati até o pó do pé. Humildade, ela vem associada com muita coisa, reconhecimento. Olha a humildade do pródigo, se ele fosse usar de gratidão. Qual a primeira pessoa que ele tinha que agradecer quando ele voltou para casa? Já falei aqui. Aqueles que não lhe deram nada. Voltar lá e falar assim, eu quero com muita humildade agradecer vocês que não me deram nada. Rapaz, está exaltando sobre nós aqui? Não, eu quero agradecer vocês, porque se vocês tivessem me dado alguma coisa, eu não teria voltado para a casa do meu pai. Humildade. Humildade é reconhecer que aquelas pessoas que te perseguiram, e você tomou a atitude certa, continuou, elas foram instrumentos de Deus para amadurecer a sua fé. Você não consegue entender, os exaltados não entendem esse negócio não, só os que têm um pouquinho de humildade. A gente vive fugindo de igreja que dá trabalho para nós, porque a gente não quer passar por trabalho e fica falando mal das igrejas ainda. Agora tem gente que aprendeu o negócio, porque é na igreja que eu sou mais provado, sabia disso? Diga, é na igreja que eu sou mais provado. Sim ou não? Sim ou não? Vixe, olha o tanto de gente amargurado. Meu Deus, não, estou brincando. É na igreja que a gente tem o teste da convivência.
O irmão vira a cara para nós, fala uma coisa, fala não sei o quê. O irmão não falou, mas o irmão fala que ele falou. Os fofoqueiros, né? Cada igreja tem fofoqueiro. Eu não sei qual que é aqui ainda. Não sei. Cada igreja tem fofoqueiro, sim ou não? Você conhece algum fofoqueiro? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa? Fala sério. Tem fofoqueiro, e o fofoqueiro, ele tem que consertar a vida assim, que Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. Mas o fofoqueiro acaba ajudando nós para a gente mostrar quem somos. Porque se você ouve uma fofoca e fofoca também, igualzinho. Se você pega um escândalo e passa para frente, aí daquele pelos quais os escândalos vierem, você é um canal de escândalo também, mesma coisa. Agora, se você é curador, pacificador, a coisa chega para você e fala assim, não, vamos lá resolver, vamos conversar com fulano então. Não, porque não, se você vai falar, nós temos que primeiro ir lá na fonte, vamos lá resolver. Cortou. Porque você está pensando no outro e não em si. E tem gente que, quando alguém cai, eu lembro quando um pastor muito famoso, que eu não quero citar o nome dele aqui, caiu, eu era novo convertido, eu chorei. Eu não conhecia ele, não sabia quem ele era, hoje eu sei, um grande homem de Deus e tal. E ele caiu, o pastor falou, hoje caiu um príncipe do evangelho. Aí quando ele falou, eu comecei a chorar, novo convertido, nem conhecia, mas eu sei que era o Espírito Santo me tocando. Aí eu escutei pessoas falando, sabia, ficava rotando santidade. Irmão, o cara que fala um negócio dele, o próximo a cair é ele, ué. Nós temos que ter misericórdia dos outros e cuidar para não cair. Tem que ter humildade, tem que pensar nos outros. Então ele pensa nos outros e não em si mesmo. Primeiro, Jesus se entregou por nós, se esvaziou por nós, deixou o seu trono por nós. Tudo foi para nos salvar. Segundo, nós devemos pensar nos outros, nos esvaziar pelos outros, deixar nossas posições pelos outros. Olha o que diz uma das bem-aventuranças, e é a primeira delas, preste atenção por favor. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Humilde só não. De quem é o reino dos céus? Os humildes de... Essa palavra aqui, humilde, não quer dizer outra coisa senão aqueles que esvaziaram de si. Por isso que a humildade é a base, preste atenção, é a base das bem-aventuranças, Rosa. Nada daquelas bem-aventuranças poderia vir para uma pessoa se ela primeiro não esvaziar-se de si mesmo. É esvaziando de si mesmo que vai ter sede de justiça. Não tem como, e aqui não é pobre no sentido financeiro, não é humilde no sentido, ai, tadinho de mim, não. É aquele que se esvazia dizendo, Deus, eu sou dependente do Senhor. É aquele negócio do Davi, lembra? Pobre e necessitado sendo milionário. Porque Deus é que é o dono. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, nós não temos. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Tenha humildade. Ah, pastor, meu vestido é mais bonito que a minha amiga lá. Eita, meu Deus. Eu lembro de um pastor querido, que ele tomava Coca-Cola, aí ele falava assim, aí sobrava meio litro de Coca-Cola, aqueles de 2 litros assim, ou de 3, sei lá, sobrava meio, disse, não, vou jogar isso fora, porque eu não gosto de tomar sem gás. E batia papo, falando sobre isso. Ele ficou não sei quantos meses sem tomar um refrigerante. Lembro de um outro amigo meu, tudo pastor, um outro amigo meu, que aí ele ganhou um pacote de café, e aí ele gostava só do rancheiro.
E aí ganhou do Três Poder. Ele pegou e jogou na lata do lixo e disse: esse café eu não tomo. Ficou não sei quantos meses sem tomar café. Tudo que vem na sua mesa foi Deus que deu. Tudo que você veste foi Deus que deu. Tudo que você calça foi Deus que deu. Tenha humildade. Aleluia. Você tem uma casa própria? Foi Deus que lhe deu. Você tem um carro próprio? Foi Deus que lhe deu. Você tem algum diploma? Foi Deus que lhe deu. Parabéns, você esforçou, mas foi Deus que lhe deu. E tem muita gente que esforçou mais do que você e não tem. Precisamos nos esvaziar também do orgulho, das vaidades excessivas, da arrogância, dos pecados, de nós mesmos. Já viu que nós estamos muito sensíveis para suportar provas? Qualquer coisa agora não é Deus que prova mais, é o homem, é o patrão, é a patroa, é o colega funcionário, é o colega da escola, é o dedurão fulano de tal. Então, não é Deus que prova nós mais, mas aquele que é humilde diz: Deus está me provando e eu vou ser aprovado. Entendeu ou não? Tem gente com a cara tão feia, estou até com medo aqui. Seja humilde, dá um sorrisinho. Assim, aquele sorriso humilde assim. Já viu aquele sorriso amarelo das pessoas? Não dá aquele não, dá um sorriso, você é livre, você é de Deus. Jesus está na sua vida, amém? Fica feliz, fica feliz. Olha, Ele, Jesus, serviu e nós devemos servir. Ele serviu os doentes, serviu os discípulos, lavou os pés dos discípulos, serviu sua carne, serviu o seu sangue para nós. Temos que servir. Por isso que ele diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sirva. Sirva com alegria. Os obreiros, sirvam com alegria. As obreiras, sirvam com alegria. Não fique entregando o cargo não, covardemente. A unção quem dá é Deus, e Ele deu sabendo que você podia desenvolver isso e ser abençoado por Ele. Seja humilde, sirva sendo pontual, sirva fazendo o que tem que ser feito, sirva orando, sirva jejuando, sirva obedecendo. Faça alguma coisa que o céu possa olhar e dizer: obreiro de valor, obreira de valor. Não queira ser grande, queira ser pequeno. Segundo, ele pensa nos outros, não em si mesmo. Segundo, ele nunca deixou de ser quem era e por ser, se entregou sem reserva. O nosso problema é pensar quem somos. Lembra aqui do testemunho da irmã Carla Soares, missionária. Antes de pregar aqui no Renovo, Deus colocou ela no banheiro. E no dia que ela estava no banheiro, foi o dia que mais caiu coisa para limpar. Lembra aquela testemunha aqui, as mulheres lembram? E aí Deus falou o que é para ela? Hoje aqui lavando banheiro, amanhã no altar. Agora, tem gente aqui, que eu não sei quem é, que se for para lavar o banheiro para subir no altar, ele muda de igreja. Porque não foi chamado para o banheiro. Foi chamado para o altar. Eu não sou do banheiro, irmão, sou do altar. O altar de quê? Do orgulho? Jesus lavou os pés dos discípulos. Obra de um escravo. Jesus apanhou dos soldados, mas recebeu um nome, que é sobre todos os nomes. Diga: para ter o nome exaltado, tem que se humilhar. Eu escrevi algo no Facebook, não me lembro direitinho, mas tipo assim: quem não trilha no caminho da humildade não terá pés para o caminho da exaltação. Tem que ser primeiro humilhado,
Tem que passar por isso. Uma outra pessoa corrigindo também, algo que eu quero deixar claro para os irmãos. A Bíblia não diz aquele que se humilhar, aquele que for humilhado. Ela diz aquele que a si mesmo humilhar. Não, a Bíblia diz as duas coisas. Aquele que for humilhado e aquele que a si mesmo se humilhar. Diz as duas coisas. For humilhado é um nível mais superficial. Humilhar-se a si mesmo é o melhor de todos os níveis da humildade. Ele nunca deixou de ser quem era, e por ser se entregou sem reserva. Mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus em tempo algum. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, ele tinha as duas naturezas, chama-se união hipostática na teologia. Ele sempre teve, sempre foi Deus, sempre foi homem, quando encarnou. Nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de ser homem. Ressuscitou ao terceiro dia, ele é Deus e homem. Ele é homem ressuscitado. Ele é o segundo Adão, ele é o primogênito. Ele é o unigênito, ele é o primogênito. Ele é o primeiro que ressuscitou e nós vamos junto com ele ressuscitar também. Por isso que ele ressurreto vai comer. Porque ele ressuscita como homem. E ele é o único agora que tem as duas naturezas em uma. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele é homem e ele é Deus numa só pessoa. Oh, glória. Ele não tem dificuldade para se humilhar porque sabe quem ele é. Ele se aniquilou sabendo que não se aniquilaria. Olha, vou morrer, vou passar, mas eu sei quem eu sou. Você é de Deus? Pastor, dá para mim ter esse entendimento? Dá, você é de Deus. Você é de Deus. Pedro Henrique, você é de Deus. Aleluia. Então você é eterno. Pode passar pelo que for, você é eterno. Se você não deixa Deus, se você não vai sair do caminho, creio que nunca, aleluia, você já é eterno. Você já tem um casamento marcado na eternidade. Viu, Yuri? Já tem um casamento, não vai deixar Jesus não? Então já tem um casamento marcado. Eles podem te crucificar aqui, eles podem te jogar numa prisão aqui, eles podem te massacrar, mas você sabe que você é eterno em Cristo Jesus, tem uma esperança. Eu vou morar com Ele, aleluia. Eu vou morar com Ele, eu sou dele, eu sei quem eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho a esperança eterna. Fique sobre os pés. Ainda não chegamos em falar sobre a kenosis e a união hipostática de Cristo, que é muito importante entender sobre isso também. Mas o que deu tempo de falar nessa noite, dá para a gente entender que a gente tem que mudar, sim ou não? Agora eu faço uma pergunta. Olhando para esse estudo, pelo menos até aqui, dá para ter estrelismo? Como é que essas pessoas fazem isso? Jesus faria? Essa é a kenosis dos líderes? Pare de seguir pessoas que não têm testemunho. A Bíblia manda imitar a fé das pessoas que servem a Ele de verdade. Pare de entrar em polêmicas e falar coisas que entristecem o Espírito Santo. Linguagem, tem certos crentes com as linguagens. Meu irmão, eu falava a língua dos homens, do mundo, a gíria. Quando Jesus me converteu na presbiteriana, eu não tive coragem de falar gíria. Ninguém me ensinou que não deveria. Mas agora eu sou de Deus. Agora eu tenho um comportamento de servo de Deus. Aí vem um camarada fulano de tal. Pô, mas eu... Aí fala. Aí os crentes seguindo tudo. Dizendo, não deixa ninguém te falar que você tem que... Fale do jeito que você fala, seja do jeito que você é, não sei o quê. Para com isso, irmão. Deus mandou a gente nascer de novo. Seja do jeito que Jesus seria, não do jeito que você é. Do jeito que você é, Jesus veio para mudar isso.
Nós temos que ser do jeito que Jesus quer, da forma dele. E nós temos que ser pessoas que têm um nível padrão, que chegue em qualquer lugar, que é aceito em qualquer lugar pelo comportamento que tem, pela linguagem que tem, pela veste que tem. Se só certos grupos te recebem, está errado. Nós temos que ter moderação em tudo e ser padrão para tudo. Pare de inventar história. Você não precisa mais do que a gloriosa presença de Deus na sua vida. Cristo é suficiente. Por isso que muitas vezes a gente está vazio, porque Cristo para nós não é suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter uma tatuagem a mais, tem que ter um piercing a mais, tem que ter uma veste fulano de tal no dia tal a mais, tem que ter uma programação tal a mais, precisa do encontro. Não estou falando mal dessas coisas, eu estou falando que Cristo é suficiente. Cristo me completa. Cristo sacia a minha alma. Cristo supre todas as minhas necessidades. Cristo é suficiente. Se esvazie e deixa Ele te encher para você ver. Se esvazie e diga: Jesus me encha, aleluia. E você vai sentir-se um gigante da fé, olhando para o céu, vivendo para a glória de Deus. Podemos orar? Aleluia. O que eu escrevi lá no Facebook, obrigado DCME. Quem não está disposto a se humilhar, não está disposto a ser exaltado por Deus. Somente quem trilha o caminho da humilhação, terá pés firmes para o caminho da exaltação. Se você não experimentar a humildade verdadeira, essa kenosis que nós estamos falando, mas principalmente o sentimento dela, o porquê isso, nunca poderemos ser exaltados por Deus. Se formos, vamos cair. Rapidão, vamos cair. Primeiro, deixe que esse esvaziar de todos os dias que você vai lutar, tome você com o sentimento do porquê fez, do porquê quer. Froneses. Sentimento. Por que você está fazendo isso? Porque eu amo Jesus. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero agradar a Jesus. Mas você é bobo? Não. Eu tenho um alvo, o prêmio da soberana vocação. Aleluia. Não, mas essa porta aí é estreita, esse caminho é apertado, mas o alvo é maravilhoso. O fim é maravilhoso. Vale a pena. Eu quero passar pelo que for que Jesus quiser que eu passe. Aleluia. Eu sei quem eu sou e eu sei em quem tenho crido. Sem brigar, sem ficar dando resposta, sem querer exigir isso ou aquilo. Humildade. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Senhor nosso Deus, longe de nós o estrelismo, longe de nós querer 1 milhão de curtidas. Se isso for para levar a palavra, glória a Deus. Se isso for para nos exaltar, não. Longe de nós a exaltação dos homens, Senhor. Tem misericórdia. Nós queremos nos esvaziar para que o Senhor nos encha. Tire o eu do centro da minha vida e coloque o Senhor como centro da minha vida. Nos ajude, Senhor, a entender a kenosis e muito mais. Nos ajude a entender fronel, o sentimento. Muda os nossos pensamentos, Senhor. Nós não somos sem Ti. Em Ti somos mais que vencedores. Nos ajuda a entender as coisas que precisamos. E assim levanta cada vida para o propósito do Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados.
Perdoa as vezes que nós não perdoamos de prontidão. Perdoa as vezes que falamos o que não devemos, Senhor. Nos perdoe. Nos ensine a viver para o outro. Porque é amando o outro que revelamos que amamos o Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajuda a igreja. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.